6h38 em ponto e o seu ITN está de volta para falar sobre política. E ele já está por aqui, Arimateia Souza. Boa noite, Ari. Olá, boa noite para vocês, boa noite, telespectador. Bora começar falando sobre a situação de Ricardo Coutinho, essa questão judicial aí para a candidatura dele? Pois é, ele teve duas pendências apreciadas no final de semana. Vamos destacar, a primeira delas foi um pedido do Partido Liberal, endereçado ao Tribunal Regional Eleitoral para que Ricardo fosse retirado da propaganda eleitoral gratuita que começa sexta-feira que vem. Ao apreciar essa solicitação do Partido Liberal, o juiz José Ferreira Júnior, do TRE da Paraíba, julgou improcedente, fundamentando na legislação eleitoral que faculta ao candidato que está com seu pedido de registro sub judice participar dessas etapas do guia eleitoral. O segundo pedido apreciado pelo juiz José Ferreira Júnior no final de semana foi oriundo do Ministério Público Eleitoral. Além da impugnação, que a gente já mencionou aqui na sexta-feira, o Ministério Público pediu a não efetivação de repasses de recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para a candidatura de Ricardo Coutinho, enquanto não houver um desfecho sobre o registro ou não desse seu pedido de candidatura. E, nesse caso, o juiz do TRE acolheu o pedido e determinou a suspensão de qualquer repasse de recursos públicos eleitorais ao candidato ao Senado, Ricardo Coutinho. O juiz José Ferreira Júnior fundamenta a sua decisão dizendo que há possibilidade de, em não logrando êxito a efetivação da candidatura, não haver condições de ressarcimento desses recursos públicos aos cofres do governo federal e da Justiça Federal, no caso dos fundos partidários e eleitorais. São essas duas instâncias federais que movimentam esses recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Enfim, não foi um bom final de semana para o ex-governador paraibano. O Ari, a gente também teve mais um grande volume aí de impugnações por parte do Ministério Público Eleitoral, né? Exato. Fechamos em 50 pedidos de impugnação. 27 deles foram feitos hoje, protocolados hoje no Tribunal Regional Eleitoral. Eu vou destacar alguns de maior repercussão. Por exemplo, o deputado Rubens Buba Germano, do PSB, antes mesmo dessa impugnação do nome dele, proposta hoje pelo Ministério Público Eleitoral, ele já havia dado entrada num pedido de desistência da candidatura e ele está indicando a sua esposa Gilma Germano para disputar um cargo eletivo de deputado estadual esse ano. Tivemos Tarcísio Marcelo também, ex-prefeito da cidade do Brejo, na cidade do Brejo da Paraíba, de Belém, também ex-deputado estadual. Tivemos também Euler Chaves, ex-comandante-geral da Polícia Militar. No caso de Tarcísio Marcelo, a fundamentação do Ministério Público foi improbidade administrativa. No caso de Buba Germano, também improbidade administrativa. No caso de Euler Chaves, a questão teria perdido o prazo necessário para o afastamento do serviço público. Lenildo Moraes, ex-prefeito de Patos, candidato a deputado, também teria perdido, segundo o Ministério Público Eleitoral, o prazo legal para o afastamento de cargo público. Luiz Couto, que é candidato a deputado federal pelo PT, tem multas a recolher à Justiça Eleitoral, segundo o Ministério Público Eleitoral. E o caso de maior repercussão foi o do candidato ao governo do Estado, Veneziano Vital do Rego. Segundo o Ministério Público Eleitoral, Veneziano tem multa a recolher à Justiça Eleitoral e isso não viabilizaria o seu pedido de registro de candidatura. Hoje, no turno da tarde, a assessoria do senador Veneziano Vital do Rego informou que já foram novamente repassadas à Justiça Eleitoral as certidões que fundamentam a legalidade do pedido de registro de candidatura dele ao governo do Estado e o que teria havido, segundo a assessoria do candidato, é um equívoco de comunicação entre o sistema da Fazenda Nacional, que recolhe as multas eleitorais, e a Justiça Eleitoral. Provavelmente, esse recolhimento de multa foi feito há pouco tempo e tem um período hábil de tramitação dessas informações na estrutura da Fazenda Nacional
para a Justiça Eleitoral. Para fechar, um caso típico hoje, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um maranhense, seu José Ribamar Gomes. Ele é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro e tem 96 anos de idade. É o candidato mais idoso, mais velho para as eleições de 2022, uma demonstração inequívoca, pelo menos de cidadania. A voz da experiência, né? Deve ser o slogan dele. Boa noite. Obrigada, Ari. Ari. Obrigado pelas informações. Pois